realidade do poder do sangue de Cristo Jesus. Isso é muito sério. Por que ainda vivem uma vida mundana? Porque ainda são incrédulos. A deficiência está aí. O texto é autoexplicativo. Não amaram a sua própria vida. E por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa da palavra do testemunho. Vamos entender aqui essa palavra, o que é a palavra do testemunho. Esse termo aqui, testemunho, vem de um vocábulo que é mártur, no texto grego. Da onde vem a palavra martúrio, martírio. Mas nós temos que tomar muito cuidado na interpretação desta palavra. Porque os irmãos podem pegar o texto e olhar de forma literal, a tradução de forma literal, e você pode não chegar na raiz da revelação. Esta palavra, irmãos, no tempo da igreja primitiva, em especial nesse tempo da igreja, quando João escreveu aqui Apocalipse, perto dos anos 90, eu digo para vocês, essa era uma palavra caríssima, uma palavra preciosíssima na experiência da igreja. Os irmãos tinham esta palavra em grande estima. Esta palavra testemunho ou testemunha não era uma palavra qualquer para eles. Se você toma o dicionário, toma um léxico da língua grega, você vai estudar essa palavra, você vai chegar a certas conclusões, porém você nunca vai tocar na essência dela, na espiritualidade dela. Então, meus irmãos e irmãs, aqui eu quero primeiro chamar a atenção de vocês. O livro de Apocalipse é a enciclopédia que traduz para nós esta palavra. Esta palavra ocorre 8 vezes no livro de Apocalipse. Vamos traduzir isso, porque quando você busca a palavra martus, o sentido aqui é testemunha. Testemunha no sentido daquele que vê, aquele que está diante do juiz, aquele que é testemunho daquilo que viu. Dessa palavra, ela é a raiz da palavra também para martírio, aqueles que morreram martirizados. Porém, a ideia é muito mais do que isso. É muito mais do que uma testemunha diante do juiz ou de alguém que sofre martírio. Vamos buscar aqui esta palavra, porque o sentido bíblico fala daqueles que, pelo exemplo de suas vidas, provaram a força genuína da sua fé em Cristo, por sofrer perseguições, oposições, tribulações, ou mesmo diante da própria morte. Eles mantiveram o testemunho de Jesus Cristo. Não era o testemunho deles, o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de que Jesus Cristo era o Senhor de suas vidas. O testemunho de que Jesus Cristo era a causa. O testemunho de que o Senhor Jesus era o tudo na vida deles. Eles não amaram as suas vidas por causa do testemunho de Jesus. Então essa palavra tem que ser estudada dessa maneira. Deixe-me colocar alguns textos aqui. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 2, diz assim: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Aqui que está, a primeira menção dela é Apocalipse. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ainda no capítulo 1, versículo 9, diz: eu, João, vosso irmão e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me em espírito, na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, e ele estava lá na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Jesus. Uma outra menção, no capítulo 6, versículo 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do
testemunho que sustentavam. Qual era o testemunho que eles sustentavam? O testemunho de Jesus Cristo.